com a batalha da vida cristã. Será que a batalha da vida cristã seria a batalha para adquirir recursos financeiros? Será que seria a batalha para a gente constituir família? Será que seria a batalha para a gente não viver sozinho? Viver feliz? Será que a batalha da vida cristã é a batalha para a gente alcançar a felicidade? Qual é a verdadeira batalha que nós travamos? A grande verdade é que hoje e sempre a batalha da vida cristã não é só crer, mas continuar crendo, independente das circunstâncias da vida. Não vamos ler agora, mas em Josué 23. Josué foi um dos poucos, um dos 2 homens que, enquanto adulto, conseguiu entrar na terra prometida. E no final da sua vida, Josué já velho, já passando o bastão, ele reúne os israelitas e começa a contar as grandes coisas que Deus havia feito por eles. Ele começa a lembrar os israelitas dos feitos de Deus no meio deles. E você vê que mesmo no final da vida, Josué trazia com ele a lembrança das grandes coisas que Deus fez pelo seu povo. É engraçado que é muito comum, né, gente que torce para um time, você constantemente lembrar dos títulos que seu time ganhou. Você fala, mas meu time ganhou tal título assim assado no ano tal. Mas o meu ganhou esse, aquele outro. E ganhou isso, a gente vai lembrando, ano após ano. Títulos que aconteceram você nem tinha nascido. Mas a gente está lá. Ele ganhou. Talvez deveríamos lembrar mais e reafirmar mais vezes as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Para assim criar uma atmosfera de fé. Foi isso que Josué fez lá no final da vida. Trouxe para os israelitas uma atmosfera de fé, onde Deus havia cumprido as suas promessas para o povo. Para a gente crescer forte na fé, nós vamos precisar de algumas coisas. Bom, a Bíblia ela dá uma ênfase na fé e mostra a fé como algo vital para uma pessoa. E ela é vital para a gente viver a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Bom, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo aqui, para a gente não ser como os israelitas, que creram,
por um determinado período de tempo, mas não creram até o fim. Você conhece a história? As Escrituras dizem que os israelitas, eles não entraram na terra prometida. Não foi por causa da idolatria que eles tinham. E há que se dizer que no Antigo Testamento o pecado que Deus mais abominava era a idolatria. Mas não foi por isso que os israelitas não entraram na terra prometida. Não foi por causa da imoralidade, que era um povo imoral. Você lembrar lá do evento de Finéias, no meio da epidemia, um homem pega uma mulher e vai ter relação com ela. Finéias pega uma lança e atravessa os dois. Era um povo imoral. Mas não foi por isso que esse povo não entrou na terra prometida. Eles não entraram por causa de uma horrível ofensa, que é a incredulidade. Apesar de Deus ter prometido aos homens e às mulheres que havia libertado do Egito, que eles entrariam na terra prometida, eles nunca chegaram a pôr os pés nela, exceto Josué e Caleb, por causa da sua crônica falta de fé. Bom, atualmente nós tendemos a dar pouca importância quando alguém demonstra não ter fé sobre determinada situação. A gente fala, puxa, mas fulano precisava de ter mais fé. Fulano, se tivesse fé, ia ficar mais firme. Mas a verdade é que Deus, Ele não dá um enfoque tão brando a essa questão da incredulidade. Segundo o que nós lemos nesse texto, Deus chama de voltar atrás. Recusar as promessas que Ele fez é o mais destrutivo dos pecados. Você imagina, Deus fala, olha, eu vou fazer isso. Aí você fala, tá, quem somos nós para chegar diante de Deus e ter uma postura desta, de desconfiar que aquilo que Deus diz é passível de dúvida? É um pecado horrível. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Bom, um dos motivos pelo qual esse pecado é terrível é porque ele nos afasta de Deus. O autor de Hebreus está dizendo para a gente ter cuidado com esse coração incrédulo, porque ele nos leva a nos afastar de Deus. Bom, se a incredulidade ela nos afasta de Deus, então qual deve ser o alvo principal de Satanás contra nossas vidas? Tentar destruir a nossa fé. Você pode ser perseverante, você pode fazer um monte de coisa correta, você pode fugir da imoralidade, você pode... Mas Satanás está atrás de destruir a sua fé. E fé não é apenas uma aceitação intelectual das coisas. Não é uma aceitação mental das verdades bíblicas. Não é assim, às vezes a gente fala, você está passando um desafio, aí você compartilha, nossa,
Está difícil para mim aqui, ali, tal. Olha, mas olha, amém. Você concorda que Deus está no controle. Você está certo que aquilo ali não é maior do que Deus. Mas só saber disso intelectualmente não é fé. Nossa situação vai mudar, vamos continuar perseverando, que um dia a coisa muda. Mas a gente até pensa isso. Mas não é fé. É uma mentalização. A fé verdadeira é aquela que é produzida quando o nosso coração está perto de Deus. Aquele coração que recebe as promessas de Deus e confia nela. Às vezes a pessoa está lutando tanto e quer estar cheia, ou melhor, às vezes ela está tão longe de Deus, que a gente viu que a incredulidade faz isso, ela nos afasta de Deus, e ela quer estar cheia de fé, sendo que o coração está longe de Deus. Não é possível você estar cheio de fé e longe de Deus ao mesmo tempo. Precisa estar próximo de Deus, o coração precisa estar perto de Deus, para a gente estar cheio de fé. Agora pare e pensa, quanta gente há na igreja, vai à igreja e não tem fé alguma. Tem uma fé podre, morta. Por quê? Porque o coração está longe de Deus. E por estar longe de Deus, como é que você vai poder ter fé? Se você chega com uma pessoa dessa e chama ela, olha, vamos, se mova, faça alguma coisa, use a sua vida para servir a Deus. É perigoso você até ser ofendido. Não é porque você simplesmente está tirando aquela pessoa do comodismo dela. É porque aquilo é revelador e mostra que não há fé. Por isso que ela é parada. Por isso que ela não realiza coisa alguma de útil para Deus. A Bíblia diz que muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente não pede. E às vezes a gente não pede porque a gente não crê. Já te aconteceu? Às vezes você está diante de um desafio pessoal, você fala, eu vou começar a orar por isso. Você ora uma, ora duas, ora três, uma meia dúzia de vezes. Aí você mesmo se convence que você não acredita no que você está orando. Aí você larga para lá. Por isso que a gente não ora, é porque não crê. Essa enfermidade crônica que nos aflige não é a falta de obras ou esforços. Mas assim, quantos de nós aqui não saímos de longe para estar aqui hoje? Então não é a falta dos esforços, nem das obras, mas é a falta da verdadeira fé. Porque estar aqui, para alguns, pode significar, olha, eu tenho fé. Eu tenho uma fé, por isso eu vou à igreja. Olha, e não só vou à igreja, mas eu estou servindo em tal ministério sensado. Olha, eu tenho um discipulado, eu tenho um bate-papo, eu dou minhas ofertas. Então, Deus vai me aceitar, porque eu estou fazendo o que tem que ser feito. E a pessoa acaba achando que isso é fé. Está morta na sua fé. A sua fé não produz nada, mas ela acha que aquilo ali vai fazer com que Deus a esteja aprovando.
E às vezes a gente acaba cometendo o erro de lidar com o sintoma. Assim você vê uma pessoa lá, ela simplesmente não faz nada. A gente falou, fulano, tá, faz alguma coisa, vai no bate-papo, vai evangelizar, faz isso, faz aquilo. Mas esse não é o problema. O problema é fé. E se a gente deixar você enganado, achando que está nos cultos, vinha isso, fazer aquilo outro, você tem fé? Nós vamos te manter enganados. Você precisa saber que fé não é isso. Você pode pagar uma pessoa para fazer isso. É o que o seu chefe faz com você. Para estar nesse trabalho que talvez você não suporta, que te suga a vida, mas ele te paga. Aí você faz. Então, dá para pagar alguém para fazer o que eu e você fazemos. Talvez até faria com mais excelência e mais zelo. Então é necessário ter fé para viver a vida. Porque nós estamos numa corrida de fé, como Josué estava. E as pessoas que perderam ou vão perder o caminho são aquelas que vão deixar de confiar no Deus invisível. Por isso elas vão cair. Não é por causa da dificuldade da vida que ela tem, não é por causa dos pecados terríveis que ela tem ou que ela comete, mas é por causa de deixar de confiar em Deus. Viver pela fé é viver a vontade de Deus. Porque sem fé não é possível agradar a Deus. Se você quer agradar, fazer a vontade de Deus, ela é feita pela fé. E às vezes a gente está aqui pensando que nós estamos construindo uma igreja. E num certo sentido nós estamos mesmo. Mas a grande verdade é que nós estamos indo para a eternidade. E isso tem preço de fé verdadeira. De fé que pode ser provada. Para que ela continue pura e firme. Estamos indo para a eternidade e o preço é termos fé verdadeira. Uma outra coisa que eu quero falar é que a fé, ela segue as promessas. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 3, versículos de 10 a 12. Nós vamos ver que Deus, Ele colocou a fé num lugar interessante. Especialmente quando a gente vê esse relato dos israelitas, que não entraram na terra foi por causa da fé. Vamos ver o que Deus pensa em relação à fé. Bom, antes de nós lermos esse trecho, nós vamos ver que a graça de Deus, ela flui pelo canal das promessas e não dos mandamentos. A graça de Deus, ela flui por meio das promessas e não dos mandamentos. Porque os mandamentos, conforme Gálatas 3, versículo 10, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então aqui tem alguns elementos interessantes.
que a lei não é baseada na fé, mas quem pratica as coisas da lei, por elas viverá. E é claro aqui que Paulo está falando sobre a lei de Moisés, mas a verdade é que muitos acabam vivendo algo semelhante a isso. Porque a gente pode viver um monte de questões dentro da igreja, participando disso, participando daquilo outro, e a gente achar que é por isso que nós vamos ser aceitos por Deus. Mas não é. Em Romanos capítulo 9, versículo 32, diz assim: por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. E eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, fé pode ser pedra de tropeço na nossa caminhada, como foi para os israelitas, que não creram nas promessas de Deus. Mas voltando à ideia de que a graça de Deus ela flui por meio das promessas, olha o que fala em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então olha o que está dizendo aqui. Aquilo que a lei não deu conta de fazer, Deus fez. Então a graça de Deus não veio por causa do mandamento, veio por causa das suas promessas, que Ele falou que Ele ia fazer, e Ele fez. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós somos perdoados não é porque a gente fez isso, fez aquilo. Nós somos perdoados porque Deus falou que Ele ia perdoar. Então a graça de Deus nos vem por causa das suas promessas. Em Romanos 4, 5, vamos lá. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, é o fato de Deus ter dito, eu vou fazer, que nos vem a graça dele. Não é por nada que nós fizemos, não é por nenhum mandamento que nós praticamos. E nós precisamos de ter fé nas promessas dele para a gente continuar seguindo. Daí, uma igreja precisa de ter uma atmosfera de fé. O que aconteceu lá em Josué 23 era isso. Josué estava contando para o povo aquele monte de feitos que Deus havia feito, aquele monte de milagres, aquele monte de promessas que Deus cumpriu. E quando uma igreja não demonstra, não tem essa atmosfera de fé, pode ser que ela também esteja um certo distanciamento de Deus. Porque imagina, Deus falou que vai fazer. Deus é o mesmo de ontem e o de hoje. Aquilo que Deus falou ontem serve para hoje. Porque Deus é Deus. E quando não se vive uma atmosfera de fé, você cria uma atmosfera humana, onde tudo é visto de forma humana, onde você vê pessoas, onde você vê coisas, onde você vê circunstâncias, mas não é os olhos da fé. Porque uma pessoa que olha
com olhos da fé. É uma visão completamente diferente dessa visão humana, por causa da falta de fé. E não é possível a gente continuar nossa vida cristã e ir em frente sem perseverar em viver a palavra de Deus. Não é possível. Eu estava conversando com os líderes do Brasil e o ano de 2012, no Brasil inteiro foram batizadas 126 pessoas na nossa igreja. Na verdade foram 83 pessoas que foram batizadas como discípulos e 43 que voltaram para o convívio. É como se nascesse uma igreja de Salvador inteira e uma igreja de Recife inteira. Deus está agindo. É como se a cada 3 dias estivesse sendo feito um discípulo nesse país. Deus está agindo. Voltando lá para Hebreus capítulo 11, só para a gente falar sobre a melhor definição de fé que temos. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E essa definição aqui traz alguns itens, algumas coisas importantes para a gente refletir sobre a fé. Que a fé é para coisas futuras e também para coisas invisíveis, e não é necessariamente sobre o presente, porque você não vê, está no futuro e é invisível. Isso é fé. A fé verdadeira não é essa fé que você pode adquirir pelos sentidos. A visão, o tato, a audição, o paladar. Não é. É uma visão diferente. É uma visão que vem de crer nas promessas de Deus. Moisés experimentou isso há milhares de anos atrás. Que ele saiu do Egito em Hebreus 11, 27. Vamos lá. Fala assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A Bíblia diz que Moisés caminhou como quem estava vendo aquele que é invisível. Como a gente pode ver o invisível? Pelo o olhar da fé. Isso é uma coisa importante, porque quando uma pessoa não tem fé, ela também dá o relato dela dos fatos. Não foi assim lá com os israelitas? Entrou um monte de gente lá na Terra Prometida, só Josué e Caleb voltou dando um relato positivo da coisa. O restante viu humanamente. E às vezes a gente vê isso. Nós podemos até dar muitos relatos, podemos até contar o nosso caso, podemos até dar a nossa justificativa dos fatos. Para você ver se isso é realmente fé, só você ver qual é o sentido que está te mostrando isso. Você vai ver que é a visão humana, que é aquilo que você viu e provavelmente não entende. É a sua interpretação humana. Não é um olhar da fé. Não é alguém que está vendo o invisível. Você só está vendo o visível. E chama isso de fé.
Os nossos sentidos, eles não podem ver as realidades espirituais, mas apenas a fé, que é uma maneira de ver as coisas invisíveis. Não vamos ler, mas você pode anotar em 2 Coríntios 4,18, Paulo fala que para a gente fixar os olhos naquilo que não se vê. Como você pode fixar numa coisa que você não vê? Fala para a gente fixar os olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Talvez a fé pode parecer como um rádio. Quando você sintoniza lá o rádio, o que acontece? A música começa a fluir ali no ambiente, não é assim? Mas não quer dizer que ali dentro daquela caixinha ali, cheia de fios e transistor, tem ali um baixo, uma gaita, um violão, uma bateria. Não tem. Para falar a verdade, o rádio não tem nada a ver com música. Mas o rádio, ele capta as ondas que são emitidas e ele deixa a música passar por ele. A fé é mais ou menos assim, porque a fé, irmãos, ela não tem origem em nós. É assim, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós precisamos nos abrir para Deus, para que a fé, nós precisamos de crer nas mensagens, nas promessas de Deus, para que Deus possa, através de nós, nos usar para fazer grandes coisas. E ninguém que vai ficar parado no seu canto esperando a morte chegar vai poder ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Porque Josué já estava muito idoso, estava um homem cheio de fé. Isso aí que eu disse está em Hebreus 12:2, né? Que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E como eu estava falando, uma pessoa que tem fé, ela tem uma perspectiva completamente diferente das pessoas que apenas veem pelos sentidos físicos. Ela não vê as coisas humanamente. Ela consegue perceber a ação de Deus todo o tempo. Tudo para ela, ela consegue ver que Deus está por detrás, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Porque ela está sintonizada com as promessas de Deus. Que as coisas que Deus disse que vai fazer, Ele realmente vai fazer. A pergunta é: como que você está vivendo a sua vida? Se é por fé, ou você desenvolveu um monte de comportamentos religiosos aceitáveis a você e à instituição. Ou a sua vida, você vive por fé. Dá para olhar na sua vida o resultado da sua fé. Você não é apenas um mero espectador de domingo a domingo. Você tem histórias de fé na sua vida para contar. Por quê? Você acredita que o Deus que te chamou, Ele vai realizar as coisas que Ele diz que vai realizar. Que embora a sua vida não esteja do jeito que tem que estar, que ainda tem muita terra para ser conquistada dentro de você, para você se tornar como Jesus, Ele vai fazer. É impressionante quando o relato não é de fé, quando a visão é totalmente humana. Além de a gente falar só de coisas e de pessoas e de circunstâncias, a nossa própria vida demonstra que a nossa fé
não é verdadeira. Porque as obras não acompanham a nossa vida. E assim a gente pode ser especialista de dar conselho para resolver tudo quanto é tipo de problema. Mas na minha vida não há sinal de que eu estou unido com Deus. Como eu falei lá atrás, não tem como você estar unido com Deus e não ter fé, e vice-versa. E por fim, Deus está nos esperando. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Diz assim, 22 e 23. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Bom, a Bíblia diz para a gente se aproximar de Deus com plena convicção de fé. O que esse texto está dizendo aqui, em última instância, é que não é o nosso comportamento, não é os nossos esforços, não é que vai fazer a diferença, mas que Deus é fiel, que Deus vai cumprir as suas promessas. Daí nós podemos ter uma fé firme naquilo que Deus falou. E uma das coisas que Deus diz na tua palavra é que Deus tem expectativa que a igreja dele seja luz para esse mundo, que a igreja dele cresça forte, que seja um instrumento de salvação nesse mundo. Deus quer isso. E se houver fé, Deus vai realizar isso. Porque Jesus nos diz que Ele veio por causa disso, para buscar e salvar o perdido. Isso só vai acontecer se houver fé. Aí sim nós vamos ver uma igreja frutífera. E essa atmosfera de fé, irmão, é o resultado da gente estar mantendo na nossa mente as coisas que Deus está fazendo constantemente. Eu estava compartilhando essa quarta-feira com os vídeos de bate-papo que eu sou o síndico lá do meu prédio e tem, né, todos os moradores são novos. Aí eu fiz mês passado uma reunião lá de condomínio. Aí antes de fazer a reunião do condomínio, eu falei com eles: olha, eu sou missionário, minha esposa é uma missionária, nós cuidamos de casar, nós ajudamos casamento. Peguei a Bíblia, li uma escritura para eles. Agora vamos falar das coisas do condomínio. Falamos um monte de coisa, tá. 2 semanas depois, veio lá um morador pagar o condomínio. Pagou o condomínio e falou: aqui, você é de qual igreja? Você é da igreja assim, assim, assado. Pois é, você falou que você cuida de casamento? Sim, cuido. Estou precisando de ajuda para o meu casamento. Bateu na minha porta. Isso é um milagre. Isso é Deus falando que vai chegar um dia que as pessoas vão ter fome e sede, não de comida nem de bebida, mas da palavra de Deus. A Bíblia diz que vai chegar o tempo que 10 pessoas vão correr atrás de nós porque elas ouviram dizer que Deus está conosco. Deus vai nos mostrar isto se você tiver fé até o fim. E se você se colocar nas mãos de Deus para que Ele faça o que Ele quer, o que Ele falou que vai fazer com a sua vida. E uma coisa eu já te adianto: Ele falou que o trabalho que Ele começou, o que Ele vai fazer?
Ele vai terminar. Você tem que ter fé nisso. Que Deus está trabalhando na sua vida. E Ele quer continuar trabalhando até terminar o trabalho dele. Agora sim, vamos ler lá Josué 23. Talvez você também tenha aí um relato de fé que pode nos animar. Porque realmente Deus, que Ele falou 2.000, 3.000 anos atrás, Ele está falando hoje. Que a palavra dEle é viva e é atual. Josué 23, versículo 14. Olha que espetacular. Um homem idoso está falando. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Opa, desculpa, é 23, 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Sabe, a vida cristã é um desafio de entrega, de disposição, de sacrifício, de esforços. Mas quem dera a gente chegar no fim da vida, como Josué chegou, e poder falar: olha, Deus cumpriu todas as promessas que Ele falou que Ele ia cumprir. Ele falou que Ele ia me livrar dos meus desafios, Ele me livrou dos perigos. Deus falou que ia fazer isso, Ele fez. Deus falou que ia fazer aquilo outro. Deus falou que o desafio não ia vir acima do que eu suporto, e assim foi feito. Ele cumpriu. A batalha da fé não é só começar crendo, mas é permanecer crendo sobre toda e qualquer circunstância. Eu não sei qual desafio que você está vivendo na sua vida, que talvez está te paralisando para que Deus não te use. Talvez você está tanto tempo lutando com coisas, passando por desafios, que a obra de Deus na sua vida está nula. Você não faz absolutamente nada para Deus, em nome de que está difícil, em nome que você está sofrendo. E Deus não faz nada. Por quê? Porque não há fé. Mas o que Deus quer para nós é que a gente se aproxime dEle com plena convicção de fé. Irmãos, o ano está apenas começando. E nós podemos ver grandes coisas que Deus quer fazer. As coisas que Deus já falou que Ele vai fazer. Mas para isso é preciso fé. É preciso cada um de nós, sem exceção, sair daqui com disposição de ter fé em Deus. De sair e fazer uma das coisas mais nobres sob o sol, que é anunciar o Evangelho. Essa semana nós ainda estamos de greve lá na universidade. Essa semana eu estava com um cara lá, estudando a Bíblia. Plena férias. Liguei para ele e falei aqui: vamos estudar a Bíblia? Ele: vamos. Simples assim. Quem dera 250 pessoas fizessem o mesmo. E fizessem porque crê que a mensagem é poderosa e que vai salvar tanta gente que está esperando a salvação. Irmão, sai daqui hoje com o desejo de ver Deus usando a sua vida para salvar alguém. Mesmo. Eu não sei o desafio que você está passando, mas olha, não deixe esse desafio te neutralizar para Deus. Não sei se você é jovem, se você é idoso, se você é gordo, se você é magro, se você é casado, se você é solteiro. Não importa. Não chega aqui só para ouvir. Chega aqui para trazer alguém para ouvir. Se você tiver fé, Deus vai usar você de uma forma extraordinária.
Então meu desejo para cada um de nós hoje é esse: a gente começar um ano não só crendo, porque no começo do ano a gente tem um monte de promessas, um monte de fé, mas o ano vai caminhando. No segundo mês você já não está acreditando mais que Deus vai ajudar você a cumprir todas as propostas que você quer cumprir. Amém?